Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde na Rede Educativa de Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável e cuidados com a saúde. Minha convidada é a nutricionista, mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Meirelle de Boleto Oliveira. Seja bem-vinda, Meirelle. É um assunto que a gente não fala sempre, mas é de fundamental importância. A gente, na condição de médico, reconhece isso. Os pacientes sempre perguntam para o médico, a gente tem mais ou menos a noção. Os detalhes, geralmente, são com a nutricionista ou o nutricionista, ou seja, com a ciência, de uma maneira geral. E para nós é muito importante levar essa informação à nossa população, ao telespectador que nos privilegia com a sua audiência. Nós temos tido, naturalmente, uma série de questionamentos. E a gente sabe que na vida tem a coisa simples, tem a coisa complexa, né? Mas muitas vezes existe a pirotecnia. Nós vamos tentar separar todas essas coisas. E antes de a gente, naturalmente, ir para esses assuntos técnicos, eu já apresentei a Meirelle, nutricionista, Meirelle, não Meirelle, Meirelle. Já apresentei a Meirelle e quero dizer que a Meirelle, como já falamos, ela é nutricionista graduada pela Uniderp em Anguera em 2011, especialista em vigilância sanitária e gestão de alimentos. Meirelle, muito obrigado pela gentileza em aceitar o nosso convite e vir até aqui para a gente poder conversar sobre esse tema. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite. Meirelle, de uma maneira geral, as pessoas dizem assim, eu tenho que ir a nutricionista. Antigamente, a mãe chegava, colocava arroz, feijão, carne, quando muito uma salada e estava resolvido. Eu me lembro disso quando era menino, né? Tem alguns que cresciam bastante pela característica genética, outros nem tanto. Esse alimento ainda continua, essa formulação alimentar das mães, o arroz, feijão, a carne, a salada, ou a gente tem complementado isso e como é que está essa situação? Hoje o arroz e o feijão, ele é prato base nosso da alimentação, né? Então ele continua, só que algo que nós sempre vamos estar frisando ali é em relação ao prato colorido. O prato, quanto mais colorido, mais vitaminas e minerais ele contém. Entendi. O prato colorido que você fala são... Vai o arroz, o feijão, a carne, o legume e a verdura. Tá certo. E o que ajuda esse colorido? Claro, a senhora já falou sobre os componentes, basicamente as verduras e os legumes. O que isso ajuda no crescimento? Vamos pegar a gurizada aí. A gurizada em torno aí de 12, 14 anos, que é a fase do estirão, tanto na moça como no menino. O que isso ajuda? Isso ajuda a parte do desenvolvimento, principalmente também a parte do intestino. E dentro dos legumes e das verduras, nós temos alimentos que ajudam principalmente na parte da concentração, na memorização, na parte da escola também. Perfeito. A gente tem visto, Meirelle, eu estava dizendo aqui, né? Vocês podem observar, eu não sou jovenzinho, mas não sou assim velho, né? Mas eu me lembro da época de menino, né? Em que nós corríamos o dia inteiro. Na escola, então, não se parava. E a preferência em casa era por pão, né? Com chá ou com leite. Então, a gurizada, a gente vê ainda hoje a preferência pelos carboidratos, tá? E, infelizmente, nós estamos aí colhendo, né, um resultado não muito alvissareiro, gratificante. A gente tem visto muita criança obesa. Isso é devido ao tipo de comida preferencial, ou seja, os carboidratos, ou é carboidratos pela própria característica da criança querer mais energia
e a falta de queima de energia. O que a senhora tem visto disso? O que ocorre? Hoje em dia, a sobrecarga de carboidrato na alimentação. Então, o que acontece? Em vez dela ir lá e comer uma fatia de pão ou uma unidade de um pãozinho francês, ele vai lá e come 2, 3 unidades. E cadê também a atividade física dessa criança? Entendi. Então, assim, essa sobrecarga, igual assim, tudo que ele é em excesso, ele é prejudicial à alimentação. Não é, então, que nós não podemos estar comendo, mas se come em pequenas quantidades e moderadas. Tem que acabar fazendo dieta de alguma forma, fazendo restrição. Se a gurizada não se mexe... Uma reeducação alimentar. No caso aí, por exemplo, o ideal da criança é se exercitar. Mas a criança ser criança, que eu falo que hoje em dia é o que está faltando. E a gente vive hoje praticamente empoleirado, vamos dizer assim, né? Prédios, não pode fazer barulho, não pode fazer isso, a criança gosta de correr, brincar, aí o outro já bate com cabo de vassoura, tá fazendo barulho aí demais e tal. E a gurizada vai ficando enclausurada. Quando os pais podem, leva para o lugar, mas não é sempre. Eu me lembro quando menino, a gente já levantava de manhã cedo, com o pé no chão, né? Correndo o dia inteiro e chegava para comer, ia de novo e assim ia. E de tarde, 5h30, 6 horas, escurecia, estava dormindo. E a gente não vê isso mais hoje. Então aí tem que passar por essa reeducação. Reeducação alimentar. Né? Não então, tem onde outro ele jeito. vai aprender a comer de tudo um pouquinho, mas em quantidades moderadas e balanceadas. E de forma principalmente saudável. Eu estou falando aqui com um nutricionista, e é sempre muito importante, né? A gente fala assim, tem que reeducar. Né? É fácil isso? É fácil e é coisa que qualquer um consegue estar fazendo com o acompanhamento de um profissional. Então, onde nós vamos estar comendo quantidades moderadas e balanceadas, atendendo antes de tudo a nossa base, que é a pirâmide alimentar. Perfeito. O que é essa pirâmide alimentar, Mirelle? A pirâmide alimentar é onde nós temos as composições de todos os alimentos, carboidratos, leguminosas, oleaginosas, frutas, proteínas, leites. E hoje em dia a pirâmide alimentar ela é composta à base por água e atividade física. Então, dentro disso é onde nós temos as porções e com isso nós fazemos toda a distribuição de um cardápio de uma forma balanceada, exigindo o que cada indivíduo tem a necessidade. Mirelle, pirâmide implica em base, meio e ponta. Isso mesmo. O que vai na base? A base ali entra os carboidratos. Aí logo depois nós temos proteínas, nós temos as hortaliças, leguminosas e lá em cima, na base dela entra os óleos e os açúcares, que são considerados calorias vazias. Na verdade, são a gordura. Lá em cima. Isso mesmo. Agora, essa base, tem uma explicação? Ela é maior, é menor, percentualmente? Como é que é isso? Ela é maior porque elas são os alimentos que vão nos fornecer energia. Então, dentro disso, nós temos a quantidade de porção que ela é balanceada. Então, assim, um indivíduo saudável dentro de um valor energético, quanto de carboidrato, ali que é essa base, ele vai estar podendo ingerir. Então, ali ela é composta por pão, arroz, macarrão, Entendi. entre outras. Muito bem. Uma mandioca, uma batata. Nós temos a pergunta da Jucimeire dos Santos. Vamos ver o que ela tem de questionamento. Boa tarde, doutor Luiz. Aqui é a Jucimeire Soares dos Santos, do Jardim das Nações. Eu gostaria de saber qual a alimentação adequada para quem está entrando na menopausa. Muito obrigado pela pergunta, Jucimeire. Vamos ver o que a doutora Mirelle explica para nós, para as mulheres que estão em menopausa. Antes de tudo, nós vamos ter que trabalhar com alimentos antioxidantes. Então, ela pode estar fazendo uso de uva, ela pode estar fazendo uso da cúrcuma, que é o nosso açafrão, que ele também ele é anti-inflamatório. Ela vai estar suplementando a vitamina C, a vitamina D também. Meire, onde que eu encontro isso? Vitamina C, limão, kiwi, uma laranja, entre outros tipos. A vitamina D, ela vai estar encontrando ali no iogurte desnatado, no leite, porque também dentro disso nós temos também a preocupação com a osteoporose. Entendi. E
Vale também chamar a atenção para a parte das oleaginosas, né? Então, entra o quê? Entra as castanhas ali. Então, para a gente estar suplementando também a parte do ômega 3. Meire, que tipo de castanha? Uma castanha do Pará, a gente pode estar usando ali também. Entendi. Você pode observar, Jucimeire, né? Jucimeire, existe ciência. Quando a gente fala ciência, é conhecimento, de uma maneira geral, em todas as fases. E a Meirelles chamou bem a atenção para a questão dos antioxidantes, né? É sempre importante a gente tentar esclarecer isso aí. Toda máquina, quando funciona, ela produz aquele elemento específico para qual ela foi criada no corpo humano, é a vida, é manter as funções várias, né? Cérebro, músculo, coração, intestino, enfim. Então, o funcionamento de todos esses elementos, eles geram substâncias que não são muito boas para o organismo, causam reações inflamatórias. Então, no caso específico, a Meirelles está chamando a atenção para o fato de que, à medida que a gente envelhece, não só a mulher, mas o homem também, a gente acaba criando determinadas substâncias que são ditas como radicais livres. Eles estão andando por ali, né? E aí tem o antioxidante, porque isso aí gera uma oxidação, a ferrugem, né? O que é a oxidação? Você pega um ferro, deixa ele lá, daqui a pouco ele está enferrujado. E o organismo é da mesma forma. Então nós temos que comer alguma coisa para evitar a ferrugem do organismo. Foi o que a Meirelles chamou a atenção. Quer dizer, as castanhas, né, a vitamina C, o açafrão, que a gente pode pôr, é como se fosse um tempero, né? Isso mesmo. Então isso vai ser muito importante, porque aí ajuda a preservar a pele, né, ficar mais vigoroso e também os órgãos ao longo da existência. Meirelles, nós temos ainda 1 minuto. E eu gostaria aqui de lançar uma pergunta, você pode até começar a responder, e depois a gente entra de forma mais detalhada. A gente vê hoje nos supermercados, aqui lá, fabricação e validade. E vi aqui que você trabalha basicamente nessa supervisão de uma maneira geral. É importante isso, não? Super importante. A data de fabricação e validade, ela não está à toa ali no rótulo. Então, assim, para chegar naquela data de validade, ele passou por todo um teste em laboratório. Então, é o que a indústria garante que o alimento vai estar contendo vitaminas, sais minerais, nas características ideais até aquele período. Até aquele dia. Até aquele dia. Perfeito. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. E vamos voltar a conversar sobre esse tema muito importante. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na Rede E, de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Rede e participe mandando sua sugestão para o WhatsApp 99832-1122. Aqui no estúdio comigo, a nutricionista, mestre em ciência e tecnologia de alimentos, Meirelles de Boleto Oliveira. Nós estamos conversando sobre alimentação saudável e cuidados com a saúde. O tema é amplo. Certamente nós não vamos esgotar nem 10% do assunto desse segundo bloco. Mas é importante, Meirelles, nós estávamos falando sobre a questão da validade dos alimentos. E eu sei, numa conversa anterior aqui, você me dizia que hoje há uma obrigatoriedade de exposição dos componentes, principalmente os conservantes, né? O sódio, embora seja fundamental para a existência humana, mas em determinadas situações ele é um conservante, para que possa o alimento durar mais tempo. Isso também é fundamental, é de interesse da população ter essa descrição pormenorizada dos componentes do alimento? Isso ele é muito importante, quanto é que agora nós temos uma legislação nova que entrou em vigor e é onde tem a obrigatoriedade de ter lupas nos alimentos, me falando se aquele alimento ele é alto em sódio, se ele é alto em gordura saturada. O que você fala lupa? Lupa é aquela coisa para aumentar.
Aquele Isso, equipamento. ele vai ser um desenhozinho que ele vai me falar se na composição daquele alimento ele é alto dentro de sódio. Entendi. Ou ele é alto em açúcar adicionado, que são os açúcares que são inseridos naquele alimento. Então, nós temos sódio, açúcar e gordura, gordura saturada. Tudo isso como que nós vemos? Com base na formulação do alimento. Então, ele pode ser alto ou baixo. Entendi. E tudo isso é para a gente estar fazendo o quê? Está alertando esse consumidor do que ele venha estar ingerindo. Então, se todo mundo começar a observar o rótulo, nós já temos empresas que passaram por essa reestruturação, essa reformulação do rótulo. Entendi. E no final isso daí realmente implica numa série de adaptações, até técnicas e intelectuais da empresa, né? Sim. Você tem que ter uma equipe estudando, vendo, levantando, pesquisando para poder realmente dar uma informação precisa. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu vou te provocar agora. É sempre muito bom a gente saber, né? Você vai ter as informações. A população brasileira está preparada no sentido assim de aproveitar essas informações detalhadas dos alimentos? A população hoje, ela está muito exigente com o que ela come. Então, assim, ela tem curiosidade de questionar e de querer saber mais. Então, assim, a partir do momento em que tem essa advertência, já está chamando a atenção dele. Por quê? Porque ele quer saber se aquilo é bom ou não para o organismo dele. E aí vale falar que lá atrás, na informação nutricional, ele me fala quanto daquela porção equivale. Então, assim, é uma porção equivale a quantas colheres de sopa ou quantas unidades. Entendi. Por quê? Porque como nós já falamos da pirâmide alimentar, tudo vale com base em porção. E ali vem a quantidade que equivale a uma porção. Entendi. Então o indivíduo passa a se alimentar de forma adequada, sabendo as repercussões e desdobramentos daquilo que ele está ingerindo sobre Sim. a sua saúde e posteriormente até fazendo uma prevenção. A questão do sódio é muito importante isso. A gente tem uma prevalência muito grande de hipertensos na nossa sociedade, em decorrência de várias coisas, e uma delas é exatamente o fato da falta de atividade física e consequente aumento de peso. E aí o indivíduo a gente sabe que o sódio é decisivo para você manter o equilíbrio hídrico orgânico, mas quando você aumenta o sódio, né, o organismo não se livra dele. O sódio é uma coisa interessante, né? Ele foi feito exatamente para não ser perdido. Então o organismo não consegue se desvencilhar do sódio. E aí nós temos que evitar exatamente a ingesta através dessas informações. Isso é muito importante. Quanto é que vem, justamente quando o indivíduo tem alguma doença, alguma patologia, ali vai ter já esse informativo, por quê? Para chamar atenção, cuidado, você deve consumir em menor quantidade. Você tem que comer menos isso daí. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante. Diz assim, tenho bariátrica. As vitaminas têm que tomar pelo resto da vida? Isso aqui é a pergunta da Andréia, do Jardim Mar. Andréia, a vitamina ela é de suma importância. Por quê? Porque às vezes o organismo ele tem a deficiência na absorção, ou que absorve não é 100%. Então aí vem a importância das vitaminas. Então nós temos vitamina para cabelo, para unha, para pele. Nós temos casos de pessoas que precisam fazer suplementação também de proteínas, minerais, entre outros. Perfeito. Então, Andréia, você viu aí que tem que estar tomando, repondo, né? Porque determinadas cirurgias, como determinadas técnicas de bariátrica, elas alteram a absorção intestinal e aí determinados segmentos do intestino são responsáveis por determinadas absorções de vitaminas. E aí você tem que aumentar o aporte e tal para evitar essa perda. Berieli, é comum, né, hoje em dia, às vezes eu converso com os dermatologistas e existe uma propaganda, né, de uma maneira bastante ostensiva
na televisão sobre a questão do sol, né? Nós vivemos uma era de heliofobia, que eu falo, né? Quer dizer, medo do sol. E o indivíduo às vezes vai sair na varanda, ele já passa protetor, né? E a gente no consultório continua pegando uma epidemia de hipovitaminose D, né? A senhora tem visto isso? Tem sugerido algum tipo de alimento? A senhora já citou alguns, né, principalmente. E aí, geralmente, são as proteínas, as gorduras, como o ovo, que é rico em vitamina D, a própria carne, né? Mas, pelo preço do alimento, às vezes, nem todo mundo ingere a quantidade suficiente. E a fonte mais rica, mais eficaz, é exatamente o sol, né? Como fazer do ponto de vista alimentar com isso, para repor vitamina D? O que acontece? Para a gente estar repondo a quantidade que nós vamos conseguir diretamente do alimento, para a absorção, ela não chega a ser 100%. E aí também vale falar o quê? Às vezes as pessoas vão lá, tentam consumir uma fruta, uma verdura, alguma outra coisa diferente para puxar essa vitamina D. Então, assim, quando nós falamos de frutas, entre outros, que ele pode ser um carreador, né? Que vai fazer com que vai absorver essa vitamina. Então, ele vai diminuir a partir do momento em que ela se torna processada. Quanto mais eu pico, mais eu processo esse alimento e menor a quantidade de vitaminas. Então, geralmente, nesses casos, nós entramos com a suplementação isolada dessa vitamina D também. Entendi. Essa é uma questão que a gente vai ficando mais experiente, por não dizer mais velho, né? E a gente vê muito isso, né? É a estratégia de marketing, né? O pessoal diz assim, olha, o câncer de pele é problemático e tal. A gente sabe que é problemático, mas o câncer de pele você vê. E a hora que começam as alterações no rosto e tal, você providencia rapidamente. Tal. Ao passo que a falta da vitamina D, ela predispõe a diabetes, a queda da resistência imunológica, inclusive a defesa chamada inata, né? Ela cai de forma significativa e isso não aparece. E aí vem o laboratório do outro lado, fala, tem que repor a vitamina D, a vitamina X com 10 mil unidades, 15 mil unidades, 50 mil unidades. Tal. E tem alguns que acabam, às vezes até atropelando, né, a orientação médica, que passam a ingerir 50 mil unidades de vitamina D por dia, daqui a pouco você vai ver ele está com 300 mil no sangue, enfim, acima de 100, o que não é recomendado. Mas esse seu alerta é realmente muito importante. Atividade física. O indivíduo que faz exercício, que corre, maratonista ou que nada a distâncias grandes, qual é o cuidado que ele tem que ter com a alimentação? Nossa, é uma alimentação totalmente balanceada, por quê? Porque ali ele vai estar aumentando a quantidade de proteínas, que no caso entra carnes, ovos, peixes, entre outros, e também a quantidade de carboidrato, que é aquilo, um arroz, uma batata. Por quê? Para estar passando a energia que ele precisa. Então, geralmente, tanto o carboidrato quanto a proteína, para quem faz essa atividade física intensa, ele é um pouco mais alto. Então, ali ele tem um cuidado com a nutrição esportiva totalmente diferente. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta, temos ainda 2 minutos e meio, né? A pergunta da Eueda Muniz, 44 anos, empresária. Vamos ver o que a Eueda diz. Boa tarde, doutor Luiz. Eu sou a Eva da Patrícia. Eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber quais são os alimentos que ajudam quem tem problema de gordura no fígado. Gordura no fígado, Beriele. Como fazer para reduzir isso aí? Primeiramente, consumir alimentos ricos em fibras. Então, nós vamos estar trocando um arroz, um macarrão normal, por um arroz e um macarrão integral. Porque a quantidade de fibra ela é maior. Ela pode estar fazendo uso da aveia. Também vale falar em relação às carnes gordurosas. Meire, posso consumir? Não. Então, ali é onde nós vamos fazer o consumo do quê? De uma carne
magra. Nós vamos retirar a fritura e mudar também o modo de preparo desse alimento. Então aquela coisa de arroz com batata frita ou então Nem pensar. com mandioca frita de jeito Nem nenhum. pensar. A fritura em momento nenhum. Tá certo. Então, assim, hoje em dia nós conseguimos mudar o modo de preparo. E outra coisa também que é muito importante falar, igual assim, e o arroz e a batata frita. Eu tenho 2 alimentos que eles são dos mesmos grupos alimentares. Entendi. E no caso da gordura no fígado, eu preciso reduzir essa sobrecarga de carboidrato no meu organismo. Entendi. Quer dizer que, na verdade, Ueda, isso aqui que a Beriele está explicando, quando ela fala de fibra, a fibra segura a gordura dentro do intestino e não absorve. E é eliminada. Porque se ela absorve, ela passa pelo fígado e o fígado segura. E geralmente, fígado gordo é excesso de comida, viu? Isso aí tem que diminuir realmente. E aí vem a importância da atividade física Exatamente. também que essa pessoa precisa estar fazendo. Beriele, nós estamos chegando ao fim e eu quero deixar a palavra para você fazer as suas considerações finais e já agradecer a sua boa vontade em atender o nosso pedido. Obrigada. Então, gente, se você deseja manter uma alimentação adequada, controlada, busca a ajuda de um profissional, não entra nessas dietas da moda. Por quê? Porque aí também depois vem a consequência do corpo. Meire, o que é essa dieta da moda? Tem gente que hoje em dia acha que uma dieta é só carne e salada. E não, nós precisamos estar complementando toda a nossa alimentação com base na reeducação alimentar, que é o saber comer corretamente. Perfeito. Beriele, muito obrigado pela sua disposição em vir e instruir o nosso telespectador e nos ensinar várias coisas muito importantes. Siga nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá.